Tio Flores era costureiro. Não existia nenhum outro bom costureiro como ele em Olho d'Água, uma pequena cidade como outras tantas à margem do Rio São Francisco, o velho Chico. Quando eu era criança, passava as tardes na sua casa. Com ele aprendi muitas coisas: cortar panos, costurar botões, fazer bainhas e alinhavar. Eu só não podia usar sua máquina de costura, porque era o seu maior tesouro. Gostava de ficar olhando ele costurar. Passava horas observando seu pé balançando, para cima e para baixo no pedal. Nunca vou me esquecer do barulho daquela máquina preta de costura. Quando eu ajudava o tio Flores a cortar os tecidos, ele falava: segura o pano bem firme, Edinho. Tem que ficar bem esticado, senão o corte sai torto. E a gente escorregava pelo tecido com as nossas duas tesouronas e nos encontrávamos bem no meio. Eu acordava sempre muito cedo, porque antes das 6 horas o tio Flores já estava me esperando para o café da manhã. Quando eu chegava em sua casa, ainda estava escuro, mas de longe já o escutava cantando. Ele sempre cantava enquanto fazia a barba no banheiro. Quando terminava, tomávamos café junto. Ele gostava de café puro e eu de café com leite. Isso vai ajudar você a se concentrar nas aulas, ele dizia. Depois da escola, eu voltava para a casa dele e passava a tarde inteira lá, até minha mãe me buscar depois do trabalho. Quando acabava de fazer a minha lição de casa, bem na mesa da cozinha, tio Flores e eu ficávamos sentados por muito tempo e ele me contava histórias. As minhas histórias preferidas eram aquelas que começavam assim: antigamente. Antigamente, os pescadores tiravam do Rio São Francisco suas redes cheias de peixe. A rede do seu pai era a mais cheia de todas. Às margens do rio, as lavadeiras não paravam de falar e rir. Riam tão alto que dava para escutá-las lá do outro lado. Seu pai sabia certinho quando a sua mãe perdia o sabão no fundo do rio. Isso era antigamente, quando o Olho d'Água ainda era um pequeno vilarejo e as águas do velho Chico ainda eram transparentes. Ele me contou. Depois que a fábrica foi construída, muita gente veio morar no nosso vilarejo, continuou a contar tio Flores. Operários, motoristas de caminhão, de trator e de escavadeira, engenheiros e também homens vestidos com ternos escuros, esses que passeiam pelas nossas ruas em grandes carros pretos. Foram construídas muitas casas para os novos moradores, grandes e pequenas. Olho d'Água foi crescendo cada dia um pouquinho, até se transformar numa cidade grande. Se bem me lembro, meu pai e tio Flores eram os únicos moradores de Olho d'Água que nunca trabalharam na fábrica. Meu pai sempre falava: eu sou pescador e vou continuar sendo pescador até o velho Chico não me dar mais nenhum peixe. Minha mãe, por outro lado, reclamava: se não fosse o meu trabalho na fábrica, a gente só teria um peixe solitário na frigideira para o jantar. Quando eu crescer, quero ser um costureiro como você, tio Flores. Essa é uma profissão muito bonita. Meu querido Edinho, nisso você tem razão, mas eu tenho muita vontade de voltar a costurar roupas alegres e coloridas como fazia antigamente. Já faz um bom tempo que só costuro uniformes cinzas para os trabalhadores da fábrica. De fato, entrava e saía dia, tio Flores só costurava pedaços de pano cinza. E mesmo eu, nas tardes que passava em sua casa, só cortava e passava panos cinzas. Pouco depois, percebi que fazia vários dias que meu tio não costurava nenhuma peça. Já faz tempo que tio Flores não tem mais nada para fazer, né, mãe? Foi aí que ela me contou o que estava acontecendo na fábrica. Algumas semanas atrás,
O entregador trouxe caixas e mais caixas, vindas de um desses países aí bem distantes. As caixas estavam cheias, até em cima, de uniformes cinzas, para homens e para mulheres, de todos os tamanhos. Agora, nós todos na fábrica só usamos esses uniformes. Alguns até já rasgaram, mas eles não são mandados para o conserto. Em vez disso, a gente simplesmente ganha um novo. Em seguida, tio Flores foi informado por telefone que não receberia mais encomendas. Os uniformes para os trabalhadores seriam agora encomendados no exterior. Os uniformes importados são muito mais baratos, disse o diretor da fábrica. Meus uniformes já são tão baratos, eu me pergunto, que costureiros são esses que conseguem fazer uniformes mais baratos ainda? Tio Flores não podia acreditar no que estava acontecendo. Mesmo que costurar uniformes cinzas não fosse o que meu tio mais sonhava em fazer na vida, ele andava muito preocupado por ter perdido seu ganha-pão. Por outro lado, passou a ter mais tempo para passear comigo às margens do rio. Passávamos horas olhando o velho Chico, vendo meu pai jogar sua rede e recolher, jogar sua rede e recolher. Tio Flores ficava olhando triste para a fábrica. Essa fábrica transformou o nosso vilarejo. As casas de olhos d'água estão cobertas por poeira cinza. Faz tempo que na rede de seu pai só aparecem peixinhos pequenos e as lavadeiras não lavam mais roupas na água do rio. Olha como a água do velho Chico está turva. Foi em um desses passeios que eu contei para o meu tio o que tinha achado nas gavetas da velha cômoda da sala. Mas ele estava com a cabeça em outras coisas e nem prestou atenção no que eu disse. Só quando chegamos em casa, tio Flores se lembrou de me perguntar o que eu tinha achado nas velhas gavetas da cômoda. Um monte de retalhos coloridos, lembra? Antigamente você costurava roupas para ocasiões especiais, alegres. Até no carnaval as pessoas faziam encomendas de fantasias. Não era assim, tio? Com esse monte de retalho guardado, esses anos todos, a gente poderia fazer cortinas alegres para as casas aqui de Olho d'Água. Tio Flores me olhou por algum tempo e falou: Até que essa não é uma ideia, Edinho. No mesmo dia, ele se sentou em sua máquina e começou a costurar de novo. No final de semana seguinte, fomos para a praça central de Olho d'Água para vender as nossas cortinas. Tio Flores foi na sua mulinha, como sempre, seguido por pelo menos um vira-lata. Eu fui a pé, empurrando meu carrinho de mão, carregado com uma pilha de cortinas. Cheguei todo suado e logo começamos a venda. Tio Flores colocou uma vassoura entre os galhos de uma árvore para pendurar as cortinas e não demorou muito até a nossa primeira freguesa se aproximar, a dona Dita. Ela comprou uma cortina para seu carrinho de pipoca. Para nós, isso foi uma ótima propaganda, porque todo mundo que comprava pipoca admirava a linda cortina. Em pouco tempo, quase todas as casas da cidade exibiam cortinas novas e coloridas, e Olho d'Água começou a mudar. As pessoas passaram a chegar muito mais às janelas, e algumas casas até ganharam novas pinturas. Mas teve também uma outra novidade. Os moradores começaram a encomendar roupas novas a tio Flores, roupas para casamentos, batizados, aniversários. E assim que a casa de tio Flores passou a ser a mais visitada de Olho d'Água. Tinha dias que uma fila enorme se formava na frente dela. A freguesia, que vinha com uma ou mais encomendas, acabavam sempre ficando um pouco mais para tomar um cafezinho com broa e assim uma boa prosa começava. Um dia, quando a última freguesa saiu, eu perguntei para o meu tio: Tio, as pessoas de Olho d'Água eram tão sérias antes. Agora elas entram por essa porta com uma encomenda e saem daqui felizes e sorridentes. O que você faz? Eu costuro roupas bonitas, ofereço um bom cafezinho com uma broa gostosa e escuto o que elas têm para contar. Só isso? Só isso, respondeu meu tio. Mas isso já faz alguns anos.
Hoje em dia, sou eu que me sento à máquina de costura e realizo os desejos dos fregueses de olho d'água. Virei o costureiro, como sonhava ser quando criança. Tio Flores é muito grato por ter um sobrinho que seguiu seus passos, porque ele não enxerga mais tão bem. Mas ainda é ele quem recebe os clientes na porta e depois os convida para uma boa prosa e um bom café.